Uma sociedade insegura afugenta investimento e turismo, além de aumentar a desconfiança e violência entre as pessoas. Daí que prefiro investir na prevenção do que gastar nas consequências. Não tenho dúvidas que o melhor método preventivo é a força da lei. Isto é, acredito que uma justiça municipal dura afugenta os criminosos do concelho. Daí que ou pensam duas vezes, ou além de bandidos são estúpidos, porque em Montemor, criminoso bom é criminoso tratado com amor e carinho. A nível de segurança, a GNR está acima de tudo, mas tinha que começar pelo foco do Presidente João Perdigão, o combate ao tráfico de droga, porque esta destrói vidas e famílias, daí que o tráfico vai ser caçado antes de atingir algum montemorense. Não me iludo, zero drogados é impossível de alcançar, mas é mesmo aí que eu quero chegar. Quando se detectar um drogado, o traficante tem que ser caçado, ou o comandante da GNR vai ser convidado a sair, porque o foco dele não vai ser diferente do Presidente Perdigão. O Presidente de Câmara é eleito pelo programa eleitoral e não pelos lindos olhos. E se vou ser eleito pelo plano de segurança pública que estou a apresentar, então os munícipes têm o direito de exigir ao Presidente João Perdigão que cumpra e faça cumprir aquilo que prometeu. E, nessa perspectiva, se o comandante da GNR local não perceber a voz do povo, não me resta outra alternativa do que requerer ao comandante-geral da GNR a sua substituição. Mas julgo não ser necessário, porque vai correr tudo bem entre o município e a GNR local. As famílias terão um papel importantíssimo contra este flagelo, porque devem informar a GNR quando tomam conhecimento de que um seu familiar foi apanhado nas malhas da droga, mesmo que sejam uns simples charros, porque não queremos incriminar o consumidor, mas sim o traficante. Se os meus filhos entrarem no mundo da droga, o melhor apoio que lhes posso dar é informar as autoridades para que eles sejam tratados pelos especialistas e para que os meteu nessa vida sejam caçados. É tão simples quanto isto. As empresas de diversão noturna vão ter um papel importante no combate ao tráfico de droga, porque são os olhos, os ouvidos e os narizes dos respectivos estabelecimentos. Facilmente se detecta movimentos suspeitos e mais fácil se detecta cheiros esquisitos. Daí que, sem que os clientes se apercebam, os proprietários devem informar a GNR de modo a fechar as portas e apanhar-se os consumidores para chegar aos traficantes. Ao invés, se numa rusga inopinada detectar-se cumplicidade, o espaço ou muda de proprietário ou fecha. De modo a que não haja problemas nos estabelecimentos de diversão noturna, os militares da GNR devem entrar de forma inopinada com mentalidade positiva. Isto é, o foco será a detecção de droga e não de álcool, até porque beber não é crime. Daí que não custa nada entrarem, passarem pelas casas de banho e locais mais escondidos, perguntarem aos proprietários se está tudo bem e, ao estilo americano, não me choca que fiquem 10, 15 minutos em convívio com clientes e staff, beber uma água, um refrigerante e seguirem o serviço. Falando de diversão noturna, Montemor vai ter uma zona de discotecas e bares, sendo o ponto central o atual centro de acolhimento às micro, pequenas e médias empresas, visto que dá uma discoteca enorme e tem um terreno ao lado para se fazer algo semelhante. Quando for candidato, vou reunir com os atuais proprietários no local que indiquei, porque além de terem prioridade, as suas opiniões ajudarão a fazer bem. O município cobrará uma renda baixa a cada um, de modo que o total dê para a GNR ter outro militar, 791,90 € mais complementos, do nível 7. Escrevi drogado por simplificação de texto, visto que o Presidente Perdigão apoiará os toxicodependentes, já que eles são vítimas e não culpados do sistema. Assim que, como não quer consumo de drogas na via pública, vamos apostar na melhor opção de não deprimir o vício. Sala de consumo num imóvel ou sala de chute móvel. 2. Mais importante do que não deprimir o vício é colaborar no tratamento do mesmo. E aqui prefiro ouvir os especialistas para que o município faça o investimento mais eficaz. Sou a favor da venda de drogas nas farmácias porque, se os meus filhos caírem nesse mundo, prefiro que comprem algo que veio de processos rigorosos para a saúde pública, desde a produção até ao consumo. Isto é, atualmente não se sabe que processos e misturas foram utilizadas até chegar ao toxicodependente. Daí que há mortes sem ter havido overdose.
2. Como Presidente, lutarei pela legalização da droga com vista a alcançar 2 objetivos. Traficante ganha só com a primeira venda e o toxicodependente tem droga certificada para deprimir o vício. A GNR é a Autoridade de Segurança Pública do Conselho e vai ter uma força como nenhuma outra do país porque 1. O município colocará todos os recursos humanos em prol dos militares que agiram em legítima defesa durante o serviço, incluindo o facto do Presidente João Perdigão ser testemunha. 2. O município será constituído assistente de qualquer tipo de crime, verbal ou físico, contra os militares, porque são atentados contra a segurança pública, assim que os criminosos também terão que pagar uma indemnização à autarquia. 3. Vão ter um posto de altíssimo nível, julgo que não haverá igual em Portugal, na que é hoje a oficina da criança. 4. O posto terá celas de detenção, mas, por precaução, também transformaremos os gabinetes do canil em celas para que 4.1. Os criminosos se sintam mais seguros, visto que os cães estão ali ao lado. 4.2. Seja o abrigo do pessoal que não sabe estar nos bares, discotecas e do recinto de espetáculos, que estão ali ao lado. Bebedeiras sim, mas que essas não incomodem os outros. 5. Ganham receitas extraordinárias para investir no bem-estar dos militares, devido às seguintes ações. 5.1. Fazem a exploração do ringue desportivo, que vai ter relva artificial, daí que os interessados requisitam a utilização no posto e, no fim, pagam à GNR. 5.2. Fazem a exploração dos balneários do ringue, que serão a opção para os utilizadores do mesmo e para os caravanistas, cujo parque será no atual Campo Pelado. O valor dos banhos é determinado pela GNR, mas terão em conta os custos da água. Vai ser traçado com a GNR um plano de vigilância pública que envolverá os operacionais do município e das juntas de freguesia, com vista a ter olhos no terreno o máximo de horas possível, libertando os militares para rondas nos locais mais isolados. 2 exemplos. 1. De dia, os militares não precisam de rondar as ruas que estão a ser limpas por operacionais, assim que ficam livres para, por exemplo, estarem nas escolas durante os intervalos de modo a prevenir o bullying. 2. De noite, os operacionais que recolhem o lixo e os militares falam para que estes não estejam a fazer rondas atrás das viaturas do lixo. E haverá 3 rotas diferentes porque a rotina é amiga do inimigo. Daí que um dos condutores avisa ao posto com hoje é a rota X, sendo o X igual a 1, 2 ou 3. A GNR forma os operacionais para que estes saibam dar a informação em caso da visualização de uma ocorrência. 3. Se houver verbas, ativamos os contratos de inserção social para que beneficiários do RSI sejam supervisores de ruas. Conforme a Lei nº 27/2006, o Presidente de Câmara é o responsável pela política de proteção civil, sendo apoiado pelo Serviço de Proteção Civil Municipal e restantes autoridades de segurança e socorro do município. Sou sincero, o Presidente Perdigão não aceita que as vidas dos montemorenses estejam em risco por causa do taxismo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E só não me ri porque o assunto é sério. São chefias intermédias a mais que emperram o combate contra as calamidades, porque têm as mesmíssimas funções. A videovigilância nas ruas do concelho vai ser uma realidade porque contra factos não há argumentos. Na cidade e arredores da Amadora foram instaladas 103 câmaras e em 3 anos o crime diminuiu 15% e aumentou 7% na freguesia de Alfragide, também do concelho da Amadora, porque não tinha. O comandante do posto da GNR de Montemor terá um papel importantíssimo porque irá com o vereador da Segurança aprender os processos com a PSP da Amadora e também fará o plano de distribuição das câmaras. O município ganhará dinheiro com o sistema de videovigilância porque faremos a gestão da publicidade em cada posto de suporte da Câmara. E acredito que a partir do 3º ano começa o lucro que alimentará o Sistema Municipal de Saúde. Antes disso, abrimos leilão público para uma marca estampar o seu logotipo nesses postos. Isto é, escolher uma empresa que queira comprar todo o equipamento em troca da divulgação eterna da marca nos postos. E, como é investimento privado, podem comprar onde quiserem, mas assumem a manutenção.
O presidente João Perdigão deseja que o concelho de Montemor seja um dos mais seguros de Portugal. Daí que o município colocará todos os recursos humanos, incluindo o facto do presidente João Perdigão ser testemunha, em prol dos municípios que tiveram de amassar e ou matar em legítima defesa da sua vida e ou dos seus bens. Por exemplo, se uma casa está a ser assaltada e o proprietário da mesma dá um tiro com uma arma registada e tem licença de uso e porte de arma, então o município tem o dever de apoiar esse município. Se é proibido os menores de 18 anos comprarem tabaco, é porque não podem fumar. Daí que as forças de autoridade e de vigilância irão saber quem vendeu e ou entregou cigarros aos jovens e o município fará de assistente para pedir uma indemnização aos criminosos que ganharam dinheiro à custa de inocentes. Enquanto cidadão, defende a maioridade aos 16 anos para alguns aspectos da vida. E o beber e fumar são uns deles. Porque nesta idade, a pessoa não tem maturidade para votar e conduzir, mas tem uma sólida ideia do bem e do mal. É proibido mendigar no concelho de Montemor por 3 razões. 1. É uma limitação psicológica à liberdade de circulação. 2. Em propriedade privada sem autorização é invasão. 3. Na via pública o município não o permitirá. Quem lê pensa que estou a falar de ciganos, mas em Évora vejo muitos mais mendigos não ciganos. Daí que não faço política contra quem quer que seja, porque serei presidente de pessoas em que todos são iguais nos direitos e nos deveres. Aliás, há ciganos com mais dignidade do que não ciganos. O presidente Perdigão não autoriza o ato de mendigar na via pública, mas adoraria ouvir música cigana nas ruas do concelho. E, tal como os outros cantores de rua, basta levantarem autorização no município e somente estes poderão acampar no terreno com casa de banho que a autarquia cederá porque, de outra forma, ciganos ou não, ninguém acampa em terrenos públicos. Há ciganos que preferem o campo à urbanidade, daí que o meu amigo Wilson, cuja cidadania Montemor está a desperdiçar, ajudará na escolha do terreno e elabora as regras. O presidente Perdigão vai lutar por um concelho desenvolvido que evite pobreza extrema, mas tem plena noção da existência de sem-abrigos. Daí que o município proporcionará um local com teto e casa de banho para pernoitarem. Assim que será proibido dormirem na rua, mas terão a obrigação de manterem esse espaço limpo, visto que ser sem abrigo não significa ser porco, mas sim pessoas dignas a quem a vida correu mal. Os montemorenses são solidários e sei que vão a esse local dar-lhes a comida que não serviram em casa. Defende a legalização, em casas certificadas, da prostituição, que é uma profissão como outra qualquer. E a ideia que estraga casamentos é falsa, porque só vai quem quer. E se um homem recorre a uma prostituta, que seja numa casa com regras de higiene e que ela tenha controle sanitário obrigatório. O presidente Perdigão não permitirá caça ao homem na via pública, mas apoiará a senhora Ana Loureiro na luta da legalização e sugiro que vejam a entrevista dela no programa Maluco Beleza. Também apoio casa de alterno masculino, vulgo gigolós. Os postos das autoridades de segurança têm celas de detenção, mas não têm um quarto que garanta segurança às vítimas de violência doméstica na hora da denúncia. No novo posto da GNR, que vai ser na atual oficina da criança, vamos ter isso em conta na adaptação da mesma. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, é um bom auxílio, mas não garante segurança na hora da denúncia nem do dia seguinte. Assim que as vítimas apresentam a queixa na GNR e ficam no posto à espera de indicações das autoridades. Uma das consultas à população vai ser: concordo que os criminosos por homicídio qualificado e pedofilia não possam morar no concelho após cumprirem as respectivas penas. Será em forma de petição e não de referendo local, porque é um assunto que não compete aos órgãos municipais decidir. Como o objetivo é ser discutido em plenário da Assembleia da República, as folhas de assinatura estarão disponíveis no dia do referendo local para alcançar as 4.000 assinaturas ou os 1.000 para ser discutido numa comissão dessa entidade. Pensamentos do dia. Às vezes não sei se o louco sou eu ou se são os outros. Albert Einstein, Prémio Nobel da Física. Em tempo de paz, convém ao homem serenidade e humildade, mas quando estoura a guerra, deve agir como um tigre. William Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos.